Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Pentecostal Reviver. Seja um mantenedor deste canal para que o Evangelho alcance mais almas para o reino de Deus. Curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Para mais informações, acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre nossa igreja. Fique agora com a mensagem da palavra de Deus que irá abençoar sua vida. Aleluia. Amém? Então paramos por aqui. Aleluia. Então vamos abrir em Isaías capítulo 62, versículo 1. Aqueles que puderem estar de pé para nós honrarmos a palavra de Deus, fiquem à vontade, tá bom? Quem não puder, por alguma contingência, não se preocupe, porque mais importante do que a postura do corpo é a postura do teu coração, do teu espírito, amém? Então, Isaías 62, versículos 1 até o de número 7. Por amor de Sião, me não calarei. Negócio bem português lá de Lisboa, né? Vamos trocar o mi pelo não e o não pelo mi, não é? Por amor de Sião, não me calarei. Agora ficou brasileiro. E por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Deus está falando de oração aqui, gente, tá? Deus está falando a respeito de nós não calarmos. Lembra o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 1? Ele falou sobre o dever de nós orarmos e nunca desfalecermos, nunca desanimarmos. Se desanimar, vai para os pés do Senhor, chora, pede ao Espírito Santo socorro para o ânimo voltar e continuar, tá bom? Não joga vitórias no lixo por causa de desânimo. Não joga, porque o diabo, ele quer isso mesmo. Começou a orar, oração de meia-noite agora. O diabo vai botar demônio para jogar desânimo, para jogar ocupação, para tirar o crente da concentração, para dar outro objetivo para ele naquele horário. Bota sono no crente para ele dormir 11 horas da noite, justo porque ele nunca dormia, mas agora vai dormir porque ele resolveu orar meia-noite. Isso aí é próprio da luta espiritual, e cada um de vocês tem que ter esse discernimento, tá bom? Lembre-se de Lucas 18, versículo 1. Jesus fala do dever dos crentes orarem e nunca desanimarem, nunca desfalecerem. E é isso que o profeta está dizendo aqui: eu não me calarei até que a vitória aconteça. Lembra daquela última mensagem aqui, mês passado, eu acho, eu preguei sobre o orar até romper? É isso aí, eu não me calarei. Não me calarei, enquanto não romper, enquanto Deus não te der paz, certeza de que a luta já cessou, você não pode parar de orar pela tua vitória, qualquer que seja ela. Número 2, a igreja, pode ler? E serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Quem é que é uma coroa de glória nas mãos de Deus? Aquele que não se cala, ok? Aquele que não se aquieta, que não se cala, que não silencia. Ele será uma coroa de glória e um diadema real na mão do teu Deus. 4, a igreja.
Isto é uma promessa. Deus está dizendo: se você tomar uma postura radical de não se calar em oração, haja vista que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 18, ele disse o quê? Orai sem cessar. Olha como o Espírito é o mesmo, sem cessar. Deus está dizendo aqui que nunca mais você será uma pessoa desamparada. Nunca mais você terá uma terra, não é, assolada, uma terra denominada assolada. Aleluia, porque o Senhor vai se agradar de ti e com a sua terra o Senhor se casará. Olha que coisa linda. Vem ao versículo 6 agora, lê a igreja. Eu pulei. É o 6. Isso. Então eu vou ler porque eu acabei bagunçando aqui o coreto da metade da igreja. Pulamos o 5, não é muito importante nesse momento. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas. O que Deus pôs? Guardas. O que você está fazendo à meia-noite? Você está num muro de Deus, dentro de uma cidade, como guarda. É isso que Deus está dizendo. Deus, aqueles que tomarem horários de oração, mas não é horário por campanha, por corrente, para ficar 7 dias, 30 dias, não. É algo que é tipo modo de vida, é estilo de vida. Passa a fazer parte da tua vida, aquele horário de oração. É acrescentar, lembra Daniel? Ele orava de manhã, de tarde e antes de dormir ele orava também, não é? E ele era um cara de uma posição altíssima na terra, altíssima, né? Num império dentro da terra. Então nada é obstáculo para nós não termos horas grandes de oração. E Deus está dizendo aqui que pôs guardas sobre os muros. O que é um guarda sobre o muro? Sobre o muro, o guarda à vista longe. É um sentinela. Já passaram perto da aeronáutica, do exército, da marinha? Já viram os muros? Há certos pontos dos muros onde os guardas se localizam com fuzis. O que eles são ali? Sentinelas. Eles estão protegendo aquela área contra a invasão. O que você faz à meia-noite? É um exemplo, pode fazer 2 da manhã, 3 da manhã. Eu estou pegando como exemplo, né? O que você faz? Você sobe ao muro da tua cidade. Você se põe com as armas da milícia de Deus. Armas da oração, armas do jejum, armas da palavra. Você se põe com armas espirituais, não carnais, mas são armas espirituais capazes de destruir fortalezas do inimigo. Entende? Então, para Deus, você está assumindo uma posição de sentinela de oração. Você pode assumir de manhã também, ao acordar, ou ao meio-dia, na hora do almoço, não importa bem o horário. Ok? Eu estabeleci horários de meia-noite porque estou aposentado, então não tenho que acordar cedo, posso ficar ali até 1, 2 horas da manhã clamando por um monte de gente sem problema algum. Não vai alterar a minha vida atualmente. Mas aqueles que não puderem, não tem problema. Cria o teu horário, mas cria com senso de urgência da hora, com senso de que Deus te levantou como sentinela. Que Deus te levantou com armas espirituais, capacete da salvação, uniforme, armadura de Deus, couraça da justiça, o escudo da fé para proteger o coração, a espada do Espírito que é a palavra, cinturão que é a verdade, calça os pés com as sandálias da preparação do Evangelho. O que é isso? São armas espirituais. É um fardamento espiritual. Então você se coloca naquele horário, mas isso só vale se for sempre.
Isso não vale se for, vou fazer uma campanha de 7 dias. Aí começou a macumbar o negócio. Entendeu? Começou a superstição. Né? Quem te garante que 7 dias vai ser suficiente para derrubar a fortaleza do diabo? Você tem que fazer até romper. E quando é que rompe? Quando você sente paz no teu coração. Ou quando a pessoa te liga, pastor, fica tranquilo, pode dormir, porque o pau quebrou no inferno e alguma coisa aconteceu, mudou tudo. Clareou onde estava escuro. E essa é a visão de batalha espiritual. Olha o culto da Helena aí, batalha espiritual. Essa é a visão de batalha espiritual, guerra espiritual, tá bom? Então ele diz, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas que todo dia e toda noite não se calarão. Meu amigo, bem-vindo ao reino de Deus. Não é fácil ser crente, não. Crente meia bomba tem muito. Entendeu? Crente que Deus não pode contar, tem ela de milhões. Agora, crente com essa visão, Deus está precisando na terra. Deus está precisando na terra. Porque esses crentes vão fazer uma diferença absurda no seu casamento, na sua casa, na sua família. Entenda, para a sua cidade. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Deus está dizendo, não emudeça. Não deixe o diabo te emudecer. Não aceita o silêncio. O diabo pode te desanimar? Pode. Mas você tem que lembrar dessa pregação e pôr-se de pé de novo. Falar, Deus, me perdoa. Eu estou em carne. Eu sou pó e cinza. Tem períodos que a gente enfraquece, mas sabendo que Deus está observando e que não pode viver na fraqueza. Não pode, porque senão as vitórias caem no lixo. Tá bom? Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Ou seja, até que brote louvor de onde havia perseguição. Até que volte culto em ação, apareça culto em ação de graça. Até que alguém que esteja sofrendo diga, graças a Deus, só o Senhor é Deus. Levante a bandeira da vitória. Aleluia. Pode tomar assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7. Diz assim, há tempo de calar e tempo de deixar de ficar calado. Você está passando por alguma luta na tua vida? Deus está te ensinando, medita em Eclesiastes. Porque quando há uma luta, é porque é sinal de Deus que não é tempo de ficar calado. Senão vai pagar o preço. E pagar o preço de quê? Da incredulidade, da falta de discernimento espiritual. Vamos tomar como exemplo aqui a mulher sunamita. Por que o nome sunamita? Porque ela era de Sunem. E o Eliseu, porque ela era de Sunem, só chamava ela de a sunamita. E sunamita para cá, Geazi fala com a sunamita para lá, e a mulher atendia. Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. E rica num tempo em que ser rico era coisa para meia dúzia. Ela era uma dessas 6 pessoas da época, rica. E ela observava, diz a Bíblia em 2 Reis, ela observava, aleluia, 2 Reis, 2 Reis capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, capítulo inteiro. Não vou ler porque o capítulo inteiro vai tomar a pregação toda. Entenda, mas eu vou discorrer. Ela, então, ela estava com a madre fechada. Ok? E a Bíblia diz que ela era casada com um ancião.
um homem muitas vezes mais velho que ela. A Bíblia não explica se era uma madre fechada propriamente, ou se o senhor que estava casado com ela, os espermatozoides não tinham mais condições de procriar. A Bíblia não explica, mas diz que o útero dela estava seco, por alguma razão. E ela calada. Mas era uma boa pessoa, diz a Bíblia. E quando ela observou que Eliseu passava sempre por perto da casa dela, ela tocou no marido um certo dia e disse assim: você já percebeu que este homem é um homem de Deus? Vamos ajudá-lo, ele sempre passa por aqui e eu não sei onde ele dorme, onde ele se hospeda. Vamos preparar um quarto na nossa casa, colocar uma mesa, uma cadeira, e ele fica aqui hospedado quando ele precisar passar pela nossa cidade. Era uma mulher rica naquela época. Meu Deus. O marido concordou. E o Eliseu ficou tão grato àquela mulher, mas tão grato, que ele falou assim: Geazi, procura conversar com essa mulher e descobre algum problema que eu possa ajudá-la. A mulher estava calada, ou seja, não orava, e tinha um sonho de gerar uma criança, mas ela emudeceu completamente. Aí você começa a perceber que a mudez dela, aliada ao coração bondoso dela e generoso, Deus resolveu intervir. E interveio de que maneira? Ele gera no coração dela esse desejo de agasalhar como hospedaria o próprio Eliseu. E ao mesmo tempo Deus vai no coração de Eliseu e gera em Eliseu sentimento de compaixão por ela, sem ele saber de nada da vida dela. Aí Geazi traz a notícia: olha, eu descobri lá, conversando com ela, que o grande problema da vida dela é que ela não pode gerar. Ah, isso é fácil. Esse Eliseu, rapaz, só Eliseu mesmo. Ah, chama ela aqui que nós resolvemos isso. E aí vem a mulher, pediu nada para Eliseu, absolutamente nada, não pediu nada para Geazi. Ela vem para frente de Eliseu, Eliseu diz: olha, eu soube que você está com o útero seco e o teu sonho é gerar. Você crê no que eu vou falar? Ah, eu creio. Eu disse para o meu marido que o senhor é um homem de Deus. Então, no ano que vem, por esta época, você vai estar gerando e abraçando uma criança. E ela agarrou-se à promessa. Ela agarrou-se, diz a Bíblia, àquela palavra. Era uma palavra profética, pura e simplesmente. Ele lançou sobre ela uma palavra profética. E como ela creu, a palavra foi para aquilo que Deus designou pela boca do profeta. E se cumpriu. Ele está lá na casa dela e um belo dia ele toma conhecimento que a criança nasceu. E a criança cresce, torna-se um menino já grande. Aleluia. E o diabo, que também não dorme, não é só Deus que não dorme, o diabo não dorme. Os demônios também não dormem. Eles querem uma brecha. Qual é a brecha que eles pegaram? Ela já estava acostumada a se calar. Antes da vitória, ela já era habituada a não orar. O não orar na vida dela tornou-se um vício. Não ora segunda, não ora terça,
não ora a quarta, não ora a quinta, e não ora, e não ora, e não ora. Deus, por misericórdia, prepara aquela cena com Eliseu para intervir de forma sobrenatural, porque a mulher nem orar conseguia. E ela comete o segundo erro, mais sério que o primeiro. Ela recebe a bênção e também não ora. Olha, querido, você não tem que orar só quando você está lutando para alcançar uma vitória. Você, depois de alcançar a vitória, porque existe um Satanás, porque existem demônios, ou seja, porque existem inimigos espirituais teus que te odeiam, a vontade deles é que tu vai parar no inferno. Eles não vão pensar duas vezes em matar teu filho, em acabar com teu casamento. Eles não vão titubear. Ela não tinha noção de nada, nada. Era uma ignorante espiritual. Não orava para alcançar e não orou para alcançar a vitória. Deus concedeu por misericórdia e depois também não orou para a manutenção da vitória. Não orou para sustentar a vitória. Né? Seria como se eu disse que meu filho tomou posse num cargo lá em Nova York. Eu não orasse para ele alcançar aquilo, e depois que ele alcançou, eu também não orasse para sustentá-lo. Você está entendendo? E isso vale para todos nós. Todos nós. E se você ora para alcançar a vitória e já alcançou tua vitória, agora tu não pode emudecer. Você não pode se tornar muda para Deus, ou mudo para Deus. O mundo espiritual, muitas vezes ele interfere de forma sobrenatural no nosso mundo. E muitas vezes trazendo tragédia. E foi o que aconteceu. Ela agora, primeiro ela pagou o preço de ficar anos e anos esperando uma gestação, sem orar, sem clamar a Deus. E eu creio que se Deus viesse a ela, Deus ia dizer: por que tu se cala? Por que você se emudece? Por que você fica em silêncio? Você prefere sofrer e ficar em silêncio a permanecer em silêncio? Você prefere a dor? Você prefere ser uma pessoa resignada a ponto de estar acostumada com a dor e se calar? E não orar? Isso é sério. Isso é muito sério. Entenda em nome de Jesus. Deus entende que você está em carne. Deus entende que você é pó. Que eu estou em carne e sou pó. Mas Deus sabe que nós não somos burros. Deus sabe que nós não somos ignorantes. Temos a Bíblia. Temos Ele, que é a fonte de toda a sabedoria, de toda a inteligência. O que é a ciência do homem para Deus? O que a Bíblia diz no Novo Testamento que é a ciência? A grande, idolatrada ciência do homem. É esterco. É lixo. Não é nada. É coisa de burro. Entenda. Você tem um livro de toda a sabedoria no universo nas mãos. Você tem o livro da essência da sabedoria. Como é que você vai escolher se portar, sendo portador desse livro, tendo ele em tuas mãos? Como é que você pode escolher se calar em meio a uma luta?
Como é que você pode ser uma sunamita que recebe um milagre e depois de receber um milagre, continua na incredulidade da falta de oração? Não crê no diabo, não crê em demônio, acha que é superstição. Sabe o que aconteceu? O diabo matou o filho dela. Não foi Deus quem matou o filho dela, foi o diabo. Como é que o senhor sabe que é o diabo? Bom, Jesus disse isso lá em Atos 10:38. A Bíblia diz que ele andava por toda a terra aí, Israel, fazendo bem, né? Tendo compaixão e curando quem? Os oprimidos de Deus? Não, os oprimidos do diabo. E o que matou o filho dela? Uma enfermidade. E quem é que lança a enfermidade para matar o filho de alguém? É Deus? Não, é o diabo. É o diabo. E aquela criança, supostamente com um tumor que apareceu do nada, morre abruptamente. Ela se desespera, coloca aquela criança no quarto e ela vai procurar Eliseu. O que isso diz para você? Isso me diz que ela tinha fé. Porque se ela não tivesse fé, ela enterrava a criança. Eu e você, numa situação como aquela, ao contemplar o filho morto, sem discernimento de Deus, a primeira coisa é chamar o necrotério. A primeira coisa é cuidar do cemitério e do caixão. São poucos os homens e mulheres que têm essa fé dessa mulher. Ela se recusou a enterrar. Ela se recusou, e não só se recusou. Ela disse para o marido para mandar um assistente para ela, para acompanhá-la até Eliseu. E o marido perguntou: mas o que aconteceu? Está tudo bem? Ela falou: está tudo ótimo. Escondeu do marido a morte do próprio filho. O marido não ficou sabendo de nada. Capítulo 4 de 2 Reis diz que ela foi em disparada onde estava Eliseu, chegou na frente de Eliseu e a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: eu te pedi alguma coisa? Por acaso eu te pedi algum filho? Mulher era brava, misericórdia, bichinha nervosa. Tirou a sandália e tacou na cara de Eliseu. Eu não te pedi nada. E depois de falar isso, ela se quebrantou e caiu aos pés de Eliseu. E aquilo incomodou Eliseu. Incomodou Geazi. A Bíblia diz que Geazi foi meter a mão nela para tirá-la daquela postura que nenhum crente pode fazer diante de nenhum homem. Só diante de Deus dobrar o joelho. Eliseu mandou Geazi parar e disse para Geazi: Geazi, o coração dela está amargurado. Eu não estou entendendo o porquê que Deus escondeu isso de mim. Que intimidade. Que intimidade. Por alguma razão, Deus escondeu de mim. Toma o meu bordão. Vai lá e bota o bordão em cima do rapaz que ele vai reviver. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho de Jesus Cristo.
É o evangelho de resultado. Mas a mulher estava desconfiada. Para ser desconfiada, tinha pouca mulher desconfiada como ela. Ela falou, peraí. Ele pode ir lá com o bordão, mas eu daqui não saio, se tu não for com a gente. Travou Eliseu. Eliseu falou, tá bom, vai lá, vai na minha frente com o bordão. E eu estou indo atrás. Sem pressa. Por que sem pressa? Porque morto de 1 minuto, de 1 hora, de 1 ano é a mesma coisa. É a mesma coisa. O desespero dela não ia ajudar em nada. Nada. Por isso que Jesus deixou chegar o 4º dia de Lázaro morto, para sepultar todo o desespero. E aí ele foi atrás. Quando ele está no meio do caminho, Geazi volta e fala, meu Senhor, o bordão não funcionou. Mantenha calma. É fácil. Não tem nada difícil, misericórdia. Vamos prosseguir. A Bíblia diz que ele botou Geazi para trás, botou a mulher para trás, só ele entrou naquele lugar. Ele, ao entrar naquele lugar, ele se colocou deitado em cima da criança, para aquecer o corpo da criança. Que mistério, misericórdia. Isso aí eu só vou pregar na glória, com Jesus dizendo como é que prega, né? Tem mistério que não dá ainda para penetrar, não. E aí ele colou mão com mão, cabeça com cabeça, boca com boca, pé com pé, perna, tudo encostou, ficou por um tempo, até aquecer o corpo do garoto. E ele fez isso, diz a Bíblia, não sem antes orar. Primeiro ele orou. Lá fora, ele orou. Entrou sozinho e fez isso. Aleluia. Bom, para encurtar a história, quando ele repete a cena, o moleque dá 7 espirros e volta da morte para a vida. Deus está falando o que comigo e contigo? Olha quanto sofrimento esta mulher podia ter evitado. Quanto sofrimento não foi evitado por uma pessoa só porque se emudeceu e não orava. Quantos aqui querem ser uma sunamita? Ninguém. Então, Deus diz para você nessa noite, e é o tema da mensagem: por que você se cala? Por quê? O que você está esperando que aconteça, permanecendo muda? Você está vivendo no meio de um incêndio, no meio de um grande problema, e você está enfrentando isso no mundo espiritual, emudecida, silenciosa. O que você espera que aconteça? Você não se lembra o que Jesus ensinou em Lucas 18, versículo 1? Ele falou sobre o teu dever como crente, de orar sempre e não desfalecer. Você não tem que orar só para conseguir tua vitória, tem que orar para manter a vitória. Os que chegaram aqui comigo para alugar esse lugar em 2001, oraram muito por essa igreja, e eles continuam orando até hoje. Oraram para inaugurar, oraram para abrir as portas, e oram até hoje, 21 anos orando para manter aberto. Eu oro há 21 anos para sustentar aberto.
Porque mais de 25 igrejas aqui fecharam durante esses 20 anos. De ministérios maiores que o nosso. O diabo fechou, cerrou a porta, jogou, cuspiu todo mundo para fora. É um lugar que é cemitério de pastores, é cemitério de igreja. Prega o evangelho aqui no meio de um povo que acha que não tem necessidade nenhuma de Deus. Você lembra de Asaf na Bíblia? Lembra do Salmo 73 na Bíblia? Aquele salmo foi escrito por Asaf. Asaf, ele era líder do louvor no templo. Salário pequenininho. Mal dava para ele cumprir com as obrigações dele. Mas era um homem de unção de Deus. Era um homem que tocava instrumentos. Era especialista na música, era um levita do Senhor, mas muito mal remunerado. Enquanto os ímpios traíam as mulheres no motéis de Jerusalém, enquanto eles tinham casas de praia, moravam em apartamentos nobres, vamos usar a linguagem de hoje, Asaf mal conseguia pagar seu barraco, sua casa. E ainda era dizimista fiel, ofertante fiel. Se você meditar no Salmo 73, você vai ver que Asaf diz assim: quase que meus pés escorregaram. O que ele está dizendo? Eu quase me desviei. Eu fiquei angustiado com isso, vendo o ímpio, mal, sem vergonha. Até na hora da morte, ele tinha dinheiro para botar caixão de primeiro mundo, corbélia das mais caras. E Asaf não tinha dinheiro para comprar uma sepultura para a mãe. Bem-vindo ao reino dos deuses na terra. É reino para corajosos, não para covardes. É reino para quem tem espírito de ousadia, de coragem, bravura. Não é reino para estar dentro dele os covardes. A Bíblia diz que os covardes não herdam o reino de Deus, não herdam o céu. Bem-vindo. Aleluia. Ele não tinha meios. E esse confronto da realidade dele com a prosperidade do ímpio o levou a quase desviar-se dos caminhos do Senhor. Até que um dia o Senhor dá a ele uma visão, quando ele entra no templo e mostra para ele o final daqueles ímpios. E o Senhor revelou para ele um final tão trágico, tão sobrenaturalmente terrível, que ele agradeceu a Deus por suas dificuldades. Ele agradeceu a Deus por Deus prová-lo nas dificuldades, provar a fé dele, provar a integridade dele, provar a aliança dele com Deus. Nas dificuldades, Deus prova muitas coisas na nossa vida. Prova o nosso caráter, prova a nossa integridade, prova a nossa honestidade, prova aquilo que está no nosso coração. Ele agradeceu. Deus mostrou para ele: para você, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. Aleluia. Entenda. Entenda. Nós precisamos compreender que Deus, nosso Pai, disse na sua palavra que Ele jamais permitiria uma provação que nossas costas não suportassem. Se Deus permite uma luta na tua vida, querido, eu sinto te dizer, é porque Deus viu você com um lombo forte. Porque Deus é tão justo que se Ele te vê com um lombo frágil,
Ele bota aquela aprovação em outro, mas não põe em você, porque Ele é teu Pai. Deus só permite uma dificuldade, Deus só permite uma aprovação, entenda, que você suporte, e a mesma Bíblia, no mesmo versículo diz, e Ele ainda promove o escape para você dessa aprovação. É Ele quem põe a aprovação, Ele põe no tamanho, no peso ideal que você pode carregar, e Ele ainda dá o escape, Ele abre a porta para você sair dela. Agora é preciso fé. Não pode agora se desesperar. Não pode agora arrancar o couro cabeludo, arrancar os cabelos da cabeça. Não pode entrar em pânico. Tem que agradecer a Deus, a graça de Deus no meio da tua luta. E não se dá por derrotado, não se dá por derrotada. Enquanto, a resposta de Deus não chegar, ore, não te cales. Por que que tu se cala? Por que que tu está calada em meio à luta? Não se cala nem antes da luta, nem depois da vitória, pode se calar. Não pode se calar. Entenda, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:7, há tempo para calar e há tempo para deixar de ficar calado. O verdadeiro crente, ele não permanece calado, ele não permanece silencioso, emudecido diante de qualquer luta, qualquer peleja. Ele não permanece. Aleluia, aleluia. Você olha para Ana, em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a história é a mesma. Enquanto Ana permanece calada, a luta continua. Mas quando Ana resolve jogar os seus lamentos sobre Deus, quando a confiança dela cresce em Deus e ela percebe que ela tem intimidade suficiente para colocar as suas reclamações diante de Deus, as suas angústias diante de Deus, ela recebe a vitória. Deus é Pai. Deus quer que você confie nele. Jogue os teus lamentos em Deus. Joga a tua ansiedade em Deus. Fala para Deus das preocupações que você tem a respeito das consequências daquela luta. Fala a respeito de Deus, a respeito da tua fragilidade espiritual. Pode falar, não fique tímida, Ele é Pai. Ele quer que fale, Ele tem prazer que você fale. Porque quando você se abre, quando você abre o coração para Deus, você está mostrando que você confia nele, que você está esperando nele. Entenda o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Sabe qual é o segredo dos segredos do crente na terra? É conhecer a Deus. Simples assim. Não existe segredo maior para o crente na terra do que a necessidade dele conhecer a Deus. O meu povo perece por um só motivo: falta de conhecimento. Que conhecimento? A minha palavra de mim. Não me conhece. O meu povo não me conhece. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Você tem um Pai todo-poderoso. Ela estava sunamita com Eliseu ali. Jovem também. O Jó também passou por esse problema. Passou por esse problema. Só que Jó não se emudeceu. Ele não se emudeceu. Ao contrário. E por isso eu creio que a luta de Jó foi resolvida rapidamente. Rapidamente para mim, não para ele que estava no meio da luta. Rapidamente comparando com as lutas que se vê dos heróis da fé na Bíblia.
A dele foi rápida. A resposta veio rapidamente. Mas foi uma luta de um grau de fogo, sofrimento, dor inigualável, terrível. Mas mesmo em meio à luta, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Louca mulher tu és, sempre recebemos o bem de Deus, agora por que não receberíamos o mal? Deus é fiel, Deus é justo. Mas ele passou pela dor, ele chegou ao ponto de amaldiçoar o dia que ele nasceu. Porque no meio do sofrimento é próprio da natureza humana o desespero. Mas em meio ao desespero, em meio a uma luta, uma perseguição, entenda, nós temos que manter o equilíbrio e buscar manter o mesmo nível, a mesma intensidade de oração. O nível de oração não pode diminuir na proporção que aumenta a luta. O crente não entende isso. Geralmente as pessoas que entram em luta estão sofrendo perseguições, o nível de oração delas vai no pó. E aí o diabo se aproveita e incendeia mais o barco ainda. Não pode. Por que que nós nos calamos? Por que que nós nos emudecemos? Você espera ter vitória numa batalha ficando mudo? Há pessoas aqui que têm problemas sérios em casa. Deus está mandando te perguntar, é mudo que você espera a vitória? Você não entendeu até hoje que Deus, para operar na terra, ele depende da oração da igreja? Já expliquei isso aqui 2000 vezes. Deus deu o domínio para o homem. Deus arrendou a terra para o homem. Mandou o homem administrar, mandou dominar. O homem entrega para Satanás. O problema é do homem. Mas foi dado para ele. Só que Jesus veio e nos reconciliou com Deus, porque somos a igreja. A partir daí, Deus vai usar a oração da igreja para intervir na terra. Porque se Deus não usar a oração da igreja, ele não pode intervir. É ilegal para ele. Entenda. E como é que Deus vai operar na terra? Se Deus nos chama para nós sermos sentinelas de oração, Deus nos chama para estarmos sobre os muros da nossa cidade. Cadê os sentinelas de oração pelo Brasil? Cadê os sentinelas de oração pelo Rio de Janeiro? Pela cidade do Rio de Janeiro? Cadê os sentinelas de oração? Cadê os sentinelas de oração pela vida dos seus filhos, pela vida do casamento, pela vida da família? Cadê os sentinelas de oração? É o que Deus está querendo saber nessa noite de nós. Quem aqui é sentinela de oração? Quem aqui tem colocado sua oração para cobrir sua esposa, cobrir seu marido? O marido vai para o trabalho, mas ele é coberto pela esposa. O filho vai para a escola, mas ele é coberto pela esposa, pelo marido. Entenda em nome de Jesus. O crente precisa entender que ele tem um chamado de oração que o torna sentinela e Deus o coloca em cima do muro, armado até os dentes para guerrear. Não entrega a tua felicidade para o diabo destruir tão facilmente. Não entrega. A maneira mais fácil do diabo destruir a felicidade de um crente é ele parar de orar. É ele emudecer, é ele silenciar. Acabou para ele. Acabou. Acabou para ele. Ele vai ficar única e exclusivamente dependente só da misericórdia de Deus. Como sunamita estava muda e a misericórdia de Deus aproximou ela de Eliseu. Mas ela não aprendeu, depois que tomou posse da vitória, continuou muda.
Ainda achou que o profeta não fez mais que a obrigação dele. Jogou na cara dele, eu não te pedi nada. Olha que barraco para Deus resolver. É problema. Nós somos um problema terrível. Somos. Porque somos desobedientes à palavra de Deus. Queremos nos governar segundo nossa imaginação. Queremos governar nossa vida segundo nossos pensamentos. Quantas pessoas que não têm igreja ficam em casa, Jesus em casa, Cristo em casa? O diabo enfiou na cabeça delas, não precisa de igreja, não precisa ser corpo. O que elas estão fazendo em casa? Estão fazendo o que eu posso fazer com a minha mão aqui, ó. Eu posso pegar o facão, cortar, jogar a mão, pronto, a mão está fora, vai ter vida. Como é que a mão vai ter vida sem estar ligada no corpo? Mas o diabo botou na cabeça de muitas pessoas que elas podem ter vida fora da igreja. Não precisam ter pastor. Entenda. E entra ano e sai ano, as pessoas não enxergam nada. Pode pregar a palavra, pode pregar o que quiser. Tem que orar por essas pessoas. São pessoas muitas vezes boas, sinceras, mas burras, ignorantes em relação a Deus. Orgulhosas, soberbas, que acham que conhecem a Deus. Acham que são mais sábias que Deus. Isso é sério. A quantidade de desigrejado hoje é inumerável. Bando de loucos, desorientados. Vítimas do poder desorientador de Satanás. Acham que vão entrar no céu sem a igreja? Que são a igreja, não precisam congregar. Então o mandamento de congregai-vos não se aplica para elas. Por quê? Porque o diabo convenceu a elas que elas são os especiais. São os desigrejados. Está cheio de doido desigrejado, doida desigrejada, com Bíblia debaixo do braço. Faz boas coisas para Deus? Faz, só não faz uma coisa, a vontade de Deus. A vontade não, mas faz boas coisas para Deus. Boas coisas para Deus o espírita também faz. Boas coisas para Deus o idólatra também faz, que está adorando as imagens de escultura. Também fazem. Entenda em nome de Jesus Cristo. O povo perece por falta do conhecimento de Deus. Não se cale, não emudeça. Não emudeça nem quando você recebe a vitória. Se você orou para conquistar uma vitória, ore mais ainda depois da vitória, porque o diabo, ele é o maior invejoso do universo. Quando ele vê que Deus te abençoou, ele agora vai te caçar para roubar a tua vitória. Ele caçou Sunamita para matar o filho. E Deus teve que usar de misericórdia a segunda vez, porque na segunda vez ela também não orava. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. A Deus seja a honra. A Deus quer falar? Pai, eis aí tua igreja, lavada e remida pelo poder do teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A tua ordem para a tua igreja é orar sempre e não desfalecer, Pai. A tua ordem para a tua igreja é não emudecer. Crente não pode ficar mudo, Pai. Crente não pode ficar mudo na hora de orar, Senhor. O crente verdadeiro, ele é um crente que clama. Ele é sentinela de Deus. Ele é guerreiro em cima dos muros de Jerusalém, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Não deixa que essa igreja emudeça diante da luta. Não deixa que nenhuma mulher de Deus, Senhor, por mais que ela ache que a dificuldade é grande, meu Pai, dá olhos espirituais para ela. Mostra para ela que a dificuldade é grande para ela, não para ti, Senhor. Não para ti, Senhor. Não para ti, Senhor. Mostra para ela. Mostra para ele, Senhor. Por mais que ele se sinta desanimado, cansado de lutar, exausto, renova as forças, Pai. Quantas vezes eu me sinto exausto, Pai, e tudo que eu tenho que fazer, e sempre faço, Pai, a mesma coisa, é cair de joelhos chorando, Pai.
chorando, pedindo que o Senhor fortaleça o meu espírito com o seu espírito, tire o desânimo, tire o cansaço, e depois tem que voltar a orar de novo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O crente tem que entender que o Senhor não tem como operar sem a oração da igreja, Pai. Quando o crente para de orar, ele está se sentenciando, Pai. Não é o diabo que é poderoso, é ele que é fraco, ele que é preguiçoso, ele que é acomodado, ele que é introvertido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, reenergiza o teu povo, Pai. Reenergiza, Senhor, cada homem de Deus, Senhor. Saia daqui reenergizado nessa noite, Pai. Meu Deus, com as baterias espirituais recarregadas, meu Pai. Equipa os teus filhos para a batalha, equipa os teus filhos para a guerra. Não importa que tipo de guerra, não importa que tipo de milagre, não importa que tipo de problema, Senhor. Em nome de Jesus, operando o Senhor, ninguém pode impedir, nem o diabo, nem o demônio, nem nenhum capiroto do inferno, meu Pai. Nada pode impedir, nem macumbaria, nem bruxaria, nem feitiçaria, nem pai de santo, nem mulher de santo, nem filho do diabo nenhum, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A vitória do teu povo, Senhor. A vitória foi conquistada já na cruz, Pai. Já foi conquistada. Toda a vitória que teus filhos, meu Deus, precisam, ela já está no mundo espiritual, Senhor. Ela já foi produzida, ela já foi realizada, meu Pai. Não tem nada para ser feito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. O direito ao milagre está na cruz, Senhor. O direito ao milagre está no corpo de Jesus crucificado na cruz. O direito ao milagre está no sangue. O direito ao milagre está no Espírito Santo que habita dentro de nós, meu Pai. Xarabacanterebiassuriandará. Trepli plaplashow. Binobiandalabassúria. Em nome de Jesus, recebe a unção de coragem do Espírito de Deus. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus da vida do crente todo espírito de fracasso, todo espírito de desânimo. Eu ordeno agora, mete fogo, Senhor, mete fogo, meu Pai. Eu ordeno agora, sai demônio da preguiça, demônio da comodidade, demônio da covardia. Sai agora, diabo. Eu te repreendo. Larga esse crente, porque ele é crente vitorioso. Larga, porque tu vai ser queimado, diabo. Tu vai ser queimado. Esse crente vai se levantar a partir dessa noite. Ele vai se pôr de joelhos, Senhor. Ele vai se pôr de pé diante de Deus. Ele vai virar o cativeiro, Senhor. Oh, meu Pai da glória, em nome de Jesus, dá espírito de ousadia, dá espírito de intrepidez, dá espírito de coragem. Espírito de Deus, toca, Senhor, toca, meu Pai. Libera a tua coragem, libera o teu poder, Senhor. Libera, Espírito Santo, sobre a tua igreja. Libera a tua unção de ousadia, unção de audácia, unção de intrepidez, Senhor da glória. Em nome de Jesus, saia daqui orando, chega em casa orando, continua orando até cessar a guerra, até romper, em nome de Jesus, até a paz do Senhor habitar no teu coração. Enquanto a paz não entrar em você, ora de manhã, ora à tarde, ora à noite, ora de madrugada, ora, abre a tua boca, não te cala. Não te cala em nome de Jesus. Não te cala diante do teu sonho. Não te cala diante do teu sonho. Não te cala. A sociedade lá fora, ela desiste de tudo. O homem lá fora desiste da honestidade, desiste da fidelidade, desiste da integridade. Mas tu é crente.
Tu não tem o espírito do mundo que eles têm, tu tem o Espírito Santo. E o crente não desiste. Não desista do teu sonho. Não desista no meio da tua luta. Não desista da tua família. Não desista do teu esposo. Não desista do teu filho. Não desista, não importa, ainda que ele esteja na droga, ou no homossexualismo, ou em roubo, sei lá, ou fazendo o que Deus abomina. Entenda, não desista. Guerreia, 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 guerreia. Pede a Deus espírito de ousadia. Pede a Deus espírito de coragem. Pede a Deus em nome de Jesus. Faz um pacto com Deus. Faz uma aliança com Deus de ser um sentinela das madrugadas. Xarabacanterebiaçai. Em nome de Jesus. Ser um sentinela das manhãs. Ser um sentinela das tardes. Faz um pacto, faz uma aliança. Ah, meu Deus! Recebe, Deus, a adoração do teu povo. Recebe, Pai, o clamor do teu povo. Recebe, meu Pai da glória, a adoração, Pai. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória. Tenha os sonhos restaurados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha os teus sonhos restaurados pelo poder de Deus, na unção do poder de Deus. Tenha os sonhos restaurados, tenha os teus planos restaurados, os projetos da tua vida renovados. Recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo, recebe, 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 recebe o Espírito de Deus na tua vida. Enche, Deus, enche, 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 enche. Enche, enche do teu espírito. Enche esse vaso, enche esse vaso, enche esse vaso. Impacta, Senhor, impacta, meu Deus. Enche para louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Xarabacalabandarai. Aleluia, Pai. Aleluia. Levanta a mão direita, glorifica o Senhor. Agradece ao Senhor. Adora a Deus com palmas também, em nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Até aqui me usou o Senhor. O que passar daqui já não é mais do Senhor, é do homem. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Pai, toma as nossas ofertas, toma os nossos dízimos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.